Vamos aprofundar tudo isso, não só com o Américo Martins, mas também com a professora Ana Carolina Marçom, já aqui ao meu lado, professora de Relações Internacionais da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Américo daqui a pouquinho volta para conversar com a gente. Professora, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Carol. Agradeço novamente o convite. Sempre um prazer estar aqui com você. Professora, pegando aqui os principais pontos que o Américo Martins já trouxe nessa nossa primeira conversa. Ele fala das narrativas utilizadas, tanto por Washington quanto por Teherã. Temos os dois lados cantando vitória nesse momento. Podemos apontar um vitorioso até aqui? É interessante isso que você traz, Carol. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que essa guerra de narrativas, ela sempre esteve presente, não é uma questão nova. Então, nós vemos que Estados Unidos, desde o início, com 48 horas de guerra, afirmou que tinha atingido seus objetivos, Irã falou que não. Em seguida, vimos que Estados Unidos falaram que estavam em negociações com o Irã, Irã afirmou que não. Então, temos aqui uma guerra de narrativas, tanto que quando saiu o cessar-fogo, Donald Trump anunciou e esperamos a confirmação do Irã. Também justamente porque essa guerra de narrativas estava ali presente. Então, o que nós vemos hoje, é claro que os dois vão seguir nessa guerra de narrativas. O presidente Trump é um presidente que faz uso massivo de mídias sociais para promover suas políticas externas, políticas domésticas. Isso mostra para a gente como a narrativa está sempre ali presente. Agora, em relação a um vitorioso, não podemos afirmar que teve alguém vitorioso nesse conflito. Foi um conflito que teve uma série de violações de direitos humanos, tem uma consequência humanitária muito grande e que, além de tudo, agora, nós vemos que deixou uma consequência econômica gigantesca. Mas podemos dizer que o Irã saiu fortalecido. O Irã sai bem mais fortalecido do que Estados Unidos. Por quê? Porque o Irã conseguiu resistir mais do que nós esperávamos. Então, Estados Unidos, que é a maior potência militar hoje, não tem questionamento em relação a isso, o orçamento militar estadunidense ele é descolado do resto do orçamento do mundo. Então, ele tem um potencial que o Irã não tem e o Irã ainda assim conseguiu resistir. Então, o Irã sai fortalecido. Donald Trump falou que teve mudança de regime, não teve, esse é outro ponto muito importante. Falar que o Mojtaba Khamenei, que é filho do antigo líder supremo, o Ali Khamenei, que ele é menos extremado, não podemos afirmar isso aqui, porque o Mojtaba, inclusive, quando estava sendo cotado, ele era cotado como uma das personagens mais extremadas. Então, vemos que nessa guerra de narrativas é muito difícil falar quem venceu, mas que dentro da conjuntura como um todo, percebemos que Donald Trump, especificamente, sai enfraquecido, sai questionado, perde muito da sua popularidade e que o Irã acaba ganhando mais espaço porque conseguiu resistir às investidas de Israel e dos Estados Unidos. Ana Carolina, por que esse acordo de cessar-fogo temporário agora? E o que levou a essa negociação nesse momento? E o quão distantes estamos de fato do fim da guerra? Essa é a pergunta que não quer calar, Carol. Quando essa guerra vai acabar? Então, é uma guerra que começou com os Estados Unidos afirmando que duraria no máximo 4 semanas, que eles teriam um potencial para levar essa guerra por 4 semanas. É interessante que falamos muito de Israel e de Estados Unidos, acabamos esquecendo Israel em alguns momentos. Esse cessar-fogo, inclusive, é com os Estados Unidos, não falamos de Israel dentro desse cessar-fogo, apesar de ser importante mencionar que ele está dentro também, né, desse cessar-fogo. Então, o que nós temos aqui? Uma guerra que era para seguir as linhas de política externa do presidente Trump, de agir em outros territórios, mas agir de forma rápida, como ele fez na Guerra dos 12 Dias contra o Irã também no ano passado, fez uma ação pontual, se retirou e saiu afirmando que venceu. Padrão da narrativa do Donald Trump. Mas agora, ao contrário dessas ações que nós vimos no passado, Irã no ano passado, Venezuela em janeiro desse ano, nós vemos que Donald Trump acabou se enrolando nessa situação com o Irã, nessa guerra, e não conseguiu sair. Então, agora esse cessar-fogo. Por que agora? Porque o Estreito de Hormuz está fechado. Donald Trump está sofrendo uma perda de popularidade muito grande, ele está vendo as consequências das suas ações e esse aumento significativo no preço do petróleo, que já começa a gerar uma inflação mundial. Aqui no Brasil, nós já vimos o aumento nos preços do diesel e da gasolina.
Nos Estados Unidos também. Foi menor do que aqui para nós, porque os Estados Unidos estão recebendo petróleo da Venezuela, mas ainda assim eles sofreram com isso. Então, nós vimos que o Donald Trump ele colocou uma série de ultimatos que ele não conseguiu reforçar. Então, ele foi colocando ultimatos, falava que se não fosse resolvido, ele faria mais um ataque. E foi uma série de ameaças que, claro, ele promoveu os ataques ao Irã, mas ainda assim esses ataques não foram suficientes para derrubar o regime, para colocar o Irã de joelhos nas negociações. Então vemos que chegou em um momento que o próprio post de ontem do Truth Social, que colocou todo mundo sob alerta, foi extremamente significativo justamente por isso, porque mostra como o Donald Trump ele estava acuado, digo até desesperado, por uma solução, e isso que é o mais importante, que desse alguma cara de os Estados Unidos venceram. Então, ele não poderia ter alguma resolução que fizesse com que os Estados Unidos parecesse que tinham perdido. Então, esse cessar-fogo é porque chegou no momento em que ou nós atingimos um cessar-fogo ou Donald Trump precisava tomar uma ação mais dura para garantir a sua reputação, que já está bastante enfraquecida, e a popularidade que já vem caindo bastante. Essas negociações, elas ainda acontecem. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais com a Ana Carolina Marçom, assim como o Américo Martins, para tratarmos sobre vários aspectos relacionados à guerra no Oriente Médio. Também o que esperar das próximas conversas no Paquistão, até mesmo entender qual que é o papel do Paquistão em meio a tudo isso. É claro que a cobertura completa aqui da CNN Brasil. Ana Carolina, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Até já.